Bem-vinda. Muito. A gente não é carioca, mas vamos dar 2, né? 2, 3. Porque com você eu dou 3, 4, 5 beijos. Meu amor, a primeira segunda do mês chegou. Chegou linda. Linda, ensolarada, e eu determino a nós, a você, a todos, uma semana abençoada, um princípio de final de semestre iluminado, que nós consigamos atingir todos os nossos objetivos, todas as nossas alegrias, com bastante técnica e facilidade. Que Deus nos guie. Amém, amém. Olha, daqui a pouco tem muitos beijos e abraços, porque a aula vai começar. Corre pro nosso Instagram para você poder participar. Vitrine do Artesanato _oficial. Hoje tem muitos beijos. Daqui a pouco a gente começa a sessão, porque a aula tá um encanto. Patrícia trouxe pra gente bloco chave inglesa. Isso mesmo. Bom, para principiarmos esse nosso bloco, vamos fazer uma revisão das nossas técnicas anteriores. Então, nós já dentro desse curso, nós aprendemos a preparar os tecidos, a molhar os tecidos, a cortar os tecidos, utilizar placa, régua e cortador. Aprendemos técnica das tiras com forpete. Aprendemos costura em cadeia com nine pet e a gente juntou tudo. No nosso último, nós fizemos catavento, capa do nosso livro, bastante especial. Técnica bastante precisa, bastante perfeita. Neste caso, hoje, agora, nós uniremos essas duas técnicas, que significa o quê? Que eu vou fazer um lado, um cantinho, que é aqui. Vamos ver aqui, olha que bonito que fica. Que lindo! Aqui, vermelho e branco, triângulo perfeito, parte 1. Vermelho e branco, triângulo perfeito, parte 1. Técnica das tiras, técnica das tiras. Deixa eu só girar aqui para vocês verem na posição correta. Esse meu bloco eu já deixei ele preparado, costura em cadeia. Então, vamos ao nosso cálculo? Muito bem, João. O que eu tenho que pensar aqui? Nos ajude. Olha, hoje eu tô com o vitrine escrito certo, que eu escrevi errado todas as outras aulas. Você escreveu o quê? Vitrine. É vitrine. Vitrine. Vamos lá, o nosso curso básico. Dentre aquilo tudo que nós estamos ensinando para vocês, eu, Patrícia, determinei que a medida do nosso bloco é igual a 30 centímetros. 30 centímetros, isso quer dizer que ele mede daqui até aqui. Então, quando eu desenho um quadrado, ok, ele mede 30 centímetros. Quando eu passo a fazer as minhas divisões, ele passa a ser um bloco. Dividir aqui, vamos fazer bonitão aqui, a gente tem... Olha, a página em branco. Na parte de trás. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Quando eu começo a fazer essas divisões, que eu formo a minha grade, aqui eu tenho uma grade chamada nine pet, mesmo ela não tendo nada desenhado. E eu começo a fazer este tipo de desenho, é quando eu crio então um bloco. E este bloco ele está dividido em 3 partes. 30 centímetros dividido por 3 é igual a 10 centímetros. Nós sabemos o quê? Que a margem de costura é igual a quê? A essa distância. Deixa eu pegar aqui uma parte mais bonitinha para vocês verem. Ó, que lindo, né? Ó, essa daqui é a nossa margem de costura, que nós já discutimos, já falamos várias vezes, que é a distância da agulha e da sapatilha, ela mede 75. 75 de um lado, 75, olha que belezinha. Que belezinha. 75 de um lado, 75 de outro. Eu, então, comi, teoricamente, 1,5 centímetros de margem de costura. Da mesma forma aqui, aqui e assim sucessivamente. Certo? Então, relembrando, nossa margem de costura igual a 1,5 centímetros. E nós sabemos o quê? Que a nossa técnica de um quadrado composto por 2 grandes triângulos, técnica de triângulos perfeitos, eu acrescento 1 centímetro ao cálculo. Então, vamos ver o que nós necessitamos para montar? Além do material que você necessita, que você encontra na vitrine. Professora Patrícia Washington recomenda essa loja porque é a única que virou programa de televisão e traz a Patrícia. Então a Patrícia te ensina e você compra o material. Senão não vai dar para fazer a técnica. Vitrine do artesanato.com.br ou ligue 0800 200 6200, mas fica com a gente porque daqui a pouco eu trago uma dica mais completa. Tem kit da Patrícia. Tem, lindo. Segura. Então vamos lá. Tecido de fundo. Quantos quadrados eu necessito para fazer o meu bloco?
Quando eu faço essa pergunta a vocês, eu tenho que entender o quê? Que eu começo pela parte que não tem nada de trabalho. O que significa não ter nada de trabalho? Não tem a técnica da tira ou a técnica do triângulo perfeito. E aqui no caso eu tenho somente um quadrado. Um quadrado de quantos centímetros? Daqui até aqui ele mede... Opa, pera lá. Daqui até aqui ele mede 10 centímetros mais a margem de costura igual a 11,5 centímetros. Para eu fazer triângulo perfeito, quantos quadrados eu necessito para fazer o bloco? Se eu sei que um quadrado é composto por 2 grandes triângulos, eu necessito então de 2. 2 quadrados de quantos centímetros? De 10 mais a margem de costura mais a regra. 10, 11,5, 12,5. E aqui nós falamos que nós utilizaremos então técnica das tiras. Nós sabemos o quê? Que quando eu tenho esta forma de escrever, eu não tenho ela recortada como eu tenho ela aqui. Então eu necessito de quê? De 10 dividido por 2 é igual a 5. 5 mais a margem de costura, 6,5. Eu necessito de uma tira de 5 mais a margem de costura, 6,5. Que eu vou ensinar a vocês e relembrar vocês de como nós fazemos este passo. Aqui o que eu necessito também? Uma tira de 12,5. Por quê? Ela é a minha maior largura. Deixa eu tirar a mãozinha daqui. A minha maior largura. Desta minha maior largura, eu consigo cortar o quadrado de 11,5 e, consequentemente, os meus 2 quadrados de 12,5. De tecido de fundo, tudo que está em branco. De tecido vermelho, eu necessito de quê? De 2 quadrados. Por que 2? 1, 2. Pois eu sei o quê? Que um quadrado é composto por 2 grandes triângulos. 2 quadrados de 10, mais a margem de costura, mais a regra 12,5. Para eu obter isso, eu necessito, então, de uma tira de 12,5. E de tecido azul, técnica das tiras, olhem aqui o símbolozinho que eu coloquei para alertar vocês. Uma tira de quantos centímetros? 10 dividido por 2 igual a 5, mais a margem de costura, 6,5. Tudo isso, nós já deixamos isso cortado, preparado, desta forma, e agora nós vamos realmente para o nosso passo de como nós executamos essas etapas, ok? Que ótimo, professora. Então, o que nós preparamos? Preparamos todo o nosso corte. Eu tenho uma aluna ativa agora, que chamada, ela não chama-se Rosi, tá bem? O nome dela é Roselena, mas ela é conhecida como Rosi, a mãe do sarampo. Ela veio me agradecer, ela está fazendo aula conosco há cerca de uns 2, 3 anos. E ela está prestes a começar o intermediário, mas ela está fazendo uma sedimentação bem bacana. Ela fez assim, eu consegui fazer o meu caminho, minha peseira, nas etapas da qual você me guiou, mas eu segui o seu passo. Olha. Eu falei, muito bem, em quanto tempo? Ela falou, em 2 dias. Ela fez no final de semana. O que significa isso? Seguir o compasso do qual nós ensinamos para vocês aqui, que é calcular, nosso caderno, cortar, todo cortado. É tudo matemático, né? E preparar. As etapas, elas são executadas com muita precisão quando ela tem começo, meio e fim, sem interrupção. Por isso que é importante ter o livro. Sim, porque no próprio livro você vai entender exatamente como eu faço. Meninas, aquilo que nós estamos apresentando aqui para vocês é 100% do que está escrito no livro. A diferença está que nós estamos, porque eu estou muito bem acompanhada, eu não estou dando aula sozinha para vocês na sala de vocês como está no DVD, mas é muito, 99% aquilo que está no livro. As diferenças são o quê? A nossa coloração, as peças e a forma de se fazer. O resto é o livro, é uma réplica. Comprando o okay? livro tem tudo. Tem tudo isso. É a Bíblia do patchwork. Precisa ter. Ah, gente, é verdade. Me acha, hein? Você acha mesmo grande. com esse cabelo, né, diretora? Hoje eu tô de diva. Nossa, divando. Gente, então aqui, preparei tudo. Então eu fiz o cálculo, cortei tudo. Agora eu vou preparar as técnicas. Certo. O que significa isso? Significa que eu tenho 2 etapas de técnicas que nós falamos. Primeiro, técnica das tiras. Segundo, técnica de triângulo perfeito parte 1, que foi a nossa última aula, que é a aula do catavento. Do catavento. Essa aula, já, ela pode ser repetida inúmeras vezes, que ela sempre será diferente. A forma como nós expusermos esse bloco, esse quadrado com 2 triângulos, ela fará inúmeras funções. E só para lembrar que no livro tem todas essas variações. Tem.
né? Tem várias. Vocês acompanharão aqui, tá bom? E outras técnicas. Muito bem. Então, aquilo tudo que nós calculamos, eu cortei. Então, o que eu necessito? Tecido de fundo, 2 quadrados de 12,5 centímetros. 1 quadrado de 11,5 centímetros. Tecido vermelho, 2 quadrados de 12,5 centímetros. Tecido azul marinho para as minhas técnicas das tiras aqui. Tecido branco, os 2 de 6,5, ok? Vamos começar pela técnica das tiras. Na nossa segunda, terceira aula, não me lembro bem exatamente, eu ensinei a vocês como fazer a técnica das tiras com o forpete. Que, se vocês observarem no fundo do cenário, eu tenho uma colcha toda de forpete, que está no livro. Então, é uma questão de técnica e de agilidade que nós executamos a peça. A gente vai mostrar, olha lá, ó. Essa daí é uma colcha de farpete. E eu aproveitei e fiz uma foto com a Paty para você acompanhar no nosso Instagram. E lá que você deve deixar o seu beijo, aproveita, dá um zoom como a gente pode fazer, para você ver em detalhes, vitrine do artesanato _oficial. Esses quadradinhos que vocês viram, o quadrado composto por 4 quadradinhos, que vocês estão vendo aí, ó, é feito dessa forma que eu vou explicar aqui para vocês com muita agilidade. Isso, olha que lindo. Isso aí. Que lindeza. Eu tenho aqui, então, as minhas 2 tiras, que é o tecido branco e o tecido azul marinho. Lembra que nós falamos de orelha? Nós já comentamos sobre isso. Eu deixei aqui, eu sempre deixo ela bem aqui furadinha. Ó. E eu vou unir direito com direito pelo comprimento, que é, no caso, a largura do tecido. Lembra que a gente conversou sobre isso, pessoal? Eu falei o quê? Aqui é o comprimento do tecido, aqui é a largura do tecido. E nessa hora eu costuro no comprimento. Agora sim, eu vou mostrar para vocês ali, ó. E você costura este daqui, nome, né? Eu costuro ela pelo comprimento aqui, que na verdade é a minha largura. Acho que se eu fizer assim, ó, fica melhor, né? Porque eu tô de azul marinho também. Aqui. Costuro ela toda pelo comprimento e vou passar a ferro. Depois que eu costurei com a nossa margenzinha de costura, eu vou passar a ferro. Sempre eu... Você costurou aonde? Se eu lembro desse detalhe. Eu costurei aqui na Dona Bonita. Quem é a Dona Bonita? A Dona Bonita é essa lindeza aqui, ó. É a 2008, a Janome 2008. É a Janome 2008, que se você tem um sonho de ter uma máquina de costura, a gente entende em gênero, número e grau esse sonho. Fica de olho nessa poderosa que Patrícia Washington tá usando, porque daqui a pouco a gente traz ela com mais detalhes, para você se apaixonar mais. Obrigado. Ok, então aqui, o que eu tenho? O meu tecidinho azul marinho, costurado com o meu tecidinho branco. Eu coloco o meu branco sobre a minha tábua de passar e venho com o ferro, amoleço a costura, lembram-se, aliás, e depois eu levanto e deito. Eu vou deitar sempre para onde? Para o meu tecido mais escuro. Sempre que é possível, tá? Eu trouxe aqui para vocês em 2 partes e pequenas, porque aqui o nosso espaço não é muito grande. Passei e aí eu vou unir aqui, ó, direito com direito. Vou alinhar, vou inverter, lembram-se disso? E vou cortar a cada 11,5 centímetros. Como aqui eu estou com ele duplo, eu vou dar 2 cortes, que eles ficarão assim, ó. 2 cortes de 11,5 centímetros, porque eu tenho 10, mas a margem de costura 11,5. Reservo esses meus 2 amigos aqui, ok? Preparação daquilo que eu te falei, compram as etapas todas. Vamos fazer, estaremos executando 30 blocos. 30 partes para 30 blocos feita. Reserve. Vou levar as crianças na escola. Levei. Chego, agora eu vou fazer mais triângulo perfeito. Começo e termino. Nunca eu fico assim, começo, vou, abro a porta, termino, vou, abro a porta, entendeu? Então não tudo começa, né? E termina. Acabei uma etapa, vou para outra. Cibele. Sim. Conhece alguma Cibele? Mãe, você tá linda. Cibele, eu te amo. Cibele, é Cibele? É Cibele. É Cibele, perdão. Cibele, mãe de Deus, eu te amo. Cibele, te amo, mamãe, te amo, Pamela. Não vi vocês,
Encontro com vocês de volta ou no FaceTime. A Até mamãe domingo. tá Amo linda vocês. mesmo. Ó, beijos pra Vanusa. A Jana diz que eu tô muito sério com essa camisa, é só pra dar uma quebrada, né? Porque Ele o Jana tá lindo, vem com aquela bebê, as olha estampas pra gritando, isso. né? Aí tem aqui, ó, a Su Menezes, a Vera, muito obrigado pela audiência. A Noêmia, que a gente se encontrou na feira, uma belezinha. A Cláudia Marques. Aí tem aqui a Jaque, a Ju e a Beth Natal sempre. E a Sandra Helena. Tem perguntinha aqui, diretora? Eu volto pra aula depois eu leio, porque não tá marcadinha pra não ficar enrolando aqui. Ok. Muito bem. Eu vou preparar, então, os meus 2 quadrados de 12,5 de tecido branco e de tecido vermelho. Sempre que possível, isso não é uma regra, é sempre que possível, eu vou sobrepor os tecidos e vou riscar sobre o mais escuro. Não é sempre que eu posso fazer isso, mas sempre que é possível, tecidinho branco, tecidinho vermelho, direito com direito. Alfineto aqui depois de traçado, tá? Aqui, ó. Traço a minha diagonal de um vértice ao outro, meio centímetro de cada lado com a régua de patchwork, ok? E aí sim eu vou costurar sobre essas 2 linhas. Desta forma. Dessa vez eu fui feliz, ó. Escolhi uma linha escura pra gente colocar aqui. Na sequência, nós cortamos, eu posso tanto cortar com a tesoura, com o cortador. Para cortar com o cortador requer um tanto de prática. Novamente, eu vou amolecer a minha costura e vou passar deitando a minha costura para o meu lado mais escuro. Obtenho este resultado. Corto os meus cantinhos, faço isso para os meus 30 blocos. Se são 30, eu necessito de 4 vezes 3, são 120 bloquinhos iguais a esse. 120 bloquinhos? É. Necessita As de uma nossas janela? etapas, do que nós fizemos, preparamos todos os nossos bloquinhos de técnica das tiras já cortados. Todos os nossos blocos de triângulo perfeitos já preparados, cortados e riscados. Tenham muita atenção, menina, quando vocês estão preparando as etapas. Aqui no caso, ó, eu já cortei todos os meus cantinhos, eu não tenho mais nenhum tipo de linha sobrando, já deixei eles todos direitinhos. Montei aqui, separei tudo. Agora sim eu vou montar o bloco e nós relembraremos o quê? Técnica de costura em cadeia, ok? Então eu vou montar o bloco seguindo o meu desenho. Monto, lembra que eu falei uma vez? Monte o esqueleto do bloco, que é aquilo que a gente chama os 4 cantos e o miolo, né? Montei bonitinho, olha que legal. Esse aqui já é um bloco, viu, já? Se eu colocar aqui outro, já tem um outro nome, que não é chave inglesa. Aqui. Agora eu farei o quê? Vou colocar os meus números, que são o quê? Eu vou fazer, vai ficar ao contrário para vocês, vamos ver se eu consigo fazer de frente. 1A, 2A, 3A. Esta daqui é a fileira A, essa daqui é a fileira B, essa daqui fileira C. A ordem numérica ela vem daqui para cá, da esquerda para a direita. E essa é uma base de corte que ela está usando para poder fazer essa técnica maravilhosa. Se você tá de olho e quer também, vai para a loja mais completa, vitrinedoartesanato.com.br ou 0800 200 6200. Olha ela aparecendo aí, que beleza. Certo? Certo. Tenho todas elas. Agora farei o quê? Vou empilhar 1 sobre 1 sobre o 1, 2 sobre o 2 sobre o 2, 3 sobre o 3 sobre o 3. Agora nós iremos costurar. De que maneira, Jean? De que maneira? O 2 sobre o 1 e eu... Assim, desculpa, gente. Desculpa, eu vou aprender daqui até o final do ano. Ela vai aprender a fazer televisão, né? Com tanto que ela faz, 2 sobre o 1, costuro à direita, 2 sobre o 1, costura à direita, sucessivamente eu obtenho... Tcharam! Certo? Todo ele costuradinho, sem cortar a linha. 3 sobre o 2, costura direita, 3 sobre o 2, costura direita e assim sucessivamente. Se de repente você está pensando assim, Jean, essa aula é maravilhosa, patchwork é tudo que eu queria fazer na vida de artesanato,
Claro que o programa não dá tempo da gente ficar com a Patrícia Washington o dia inteiro. A gente Por quê? Porque se eu tiver que abrir a campainha, o passarinho tocou, serviu o almoço, o marido chegou, enfim, tudo acontece. E eu vou passar a ferro da direita para a esquerda, pois eu sou destra. Pulo a minha próxima fileira da direita para a esquerda. Ponho ele de ponta cabeça e passo da direita para a esquerda novamente. Obtenho todos eles, as minhas costuras invertidas. E desta forma eu alfineto na costura aqui, ó, bem bonito. Alfineto aqui e costuro pelo comprimento todo, que serão as nossas linhas horizontais. E arrasa que no eu bloco, obtenho. Tcharam! Olha lá, que beleza. E fica lindo. E o nosso caminho de mesa, ele está no livro. Sabe o que é lindo? Perfeito. Lindo é quando você vem aqui. Ó, o seu contato tá na tela, eu já vou me despedir aqui da Patrícia, só que antes eu quero mandar um abração pro Leonel e pro Giovanni e pro João, que eu conheci hoje na padaria. Desculpa não ter te dado atenção, é porque eu imaginei que fosse qualquer pessoa menos eu, tá? Muito obrigado, a gente se encontra lá.